Pouca gente imagina que a marca de carros mais luxuosa do mundo nasceu da pobreza extrema. Um garoto que perdeu o pai ainda na infância, trabalhou como mão de obra barata e enfrentou a fome, acabou criando o símbolo máximo de riqueza e poder. Essa é a verdadeira história da Rolls-Royce. Um império que começou com nada e se transformou em um dos maiores ícones de luxo da história. A infância difícil de Henry Royce. Você já imaginou que o criador da marca de carros mais luxuosa do mundo começou sua vida sem ter nem onde dormir? Henry Royce nasceu em uma família humilde, mas aos 4 anos viu tudo desmoronar quando o negócio do pai faliu e a família acabou literalmente nas ruas. Para muitos, esse seria o fim de qualquer sonho. Mas para Royce, essa realidade dura se transformou em combustível. Aos 9 anos, ele enfrentou uma nova tragédia: a perda do pai. Ainda criança, precisou assumir responsabilidades de adulto, entregando jornais e fazendo pequenos trabalhos para garantir comida na mesa. A jornada que parecia fadada ao fracasso estava apenas começando. Enquanto a maioria das crianças da sua idade brincava, Henry trabalhava incansavelmente. A mãe se tornou empregada doméstica para sustentar o pouco que restava da família, mas a miséria era constante. Foi nesse cenário que a resiliência de Royce começou a se moldar. Ele aprendeu cedo que nada viria de graça e que apenas esforço e dedicação poderiam mudar sua realidade. Cada moeda que ganhava entregando jornais ou fazendo bicos tinha um peso enorme, porque representava não apenas sobrevivência, mas também a esperança de um futuro melhor. O garoto que vivia na sombra da pobreza já carregava em si uma determinação incomum. Mas havia algo ainda mais impressionante em Henry: a fome por conhecimento. Sem dinheiro para uma educação formal completa, ele aproveitava cada oportunidade para aprender por conta própria. Lia o que conseguia, observava com atenção cada detalhe do mundo ao seu redor e buscava maneiras de transformar pequenas experiências em lições de vida. Foi essa curiosidade incansável que chamou a atenção de uma tia, que enxergou nele um brilho especial. E essa percepção mudaria o rumo da sua história para sempre. Aos 14 anos, ela conseguiu para Henry um contrato de aprendiz na Great Northern Railway Company. Essa chance foi como uma porta aberta em meio ao desespero. O contrato pagava apenas 20 libras por ano. Mas para Royce representava muito mais do que dinheiro. Era a oportunidade de aprender um ofício, de sair da condição de sobrevivência e entrar no caminho da construção de um futuro sólido. Ele mergulhou no trabalho com intensidade, dedicando dias e noites à prática e ao estudo. Aprendeu carpintaria, matemática e principalmente eletrônica, enquanto lia dezenas de livros para se aprofundar em cada detalhe. Em apenas 3 anos, saiu de simples aprendiz para se tornar um jovem mecânico altamente competente. E o mais impressionante é que essa fase difícil foi apenas o aquecimento para o que viria depois. Royce ainda enfrentaria novas falências, crises de saúde e até ameaças de ver seus sonhos destruídos por concorrentes poderosos. Mas cada obstáculo só parecia reforçar sua obstinação. O menino que começou como entregador de jornais estava prestes a se tornar um engenheiro visionário, capaz de transformar carros barulhentos e problemáticos em máquinas de perfeição. Mas como exatamente essa transição aconteceu? É isso que vamos descobrir no próximo capítulo dessa trajetória fascinante. O aprendizado e os primeiros trabalhos de Royce. Você já parou para pensar como alguns jovens conseguem transformar dificuldades em oportunidades únicas? Aos 17 anos, depois de 3 anos de intensa dedicação como aprendiz, Henry Royce já era visto como um mecânico completo e extremamente talentoso. Diferente da maioria dos garotos da sua idade, ele não tinha apenas força de vontade, mas também um olhar visionário para o futuro. Essa maturidade precoce se tornaria sua maior arma. Enquanto outros buscavam apenas estabilidade, Henry queria algo maior: construir, inovar
e deixar sua marca no mundo. Sua primeira grande chance veio quando passou a trabalhar na empresa Maxim Western, onde atuava como engenheiro. Foi ali que ganhou experiência prática e aprendeu a lidar com máquinas mais complexas, mas também enfrentou os desafios de um mercado instável. Em pouco tempo, a empresa foi à falência, deixando Royce sem emprego e sem perspectivas. Para muitos, isso seria uma derrota definitiva. Mas para ele, foi o empurrão que faltava para dar um passo ousado, abrir sua própria empresa. E foi exatamente o que fez, mesmo com recursos mínimos. Com apenas 20 libras de poupança e a parceria de Ernest Claremont, Royce fundou a F.H. Royce & Company, em Manchester. O início foi marcado por trabalhos simples e pouco glamourosos, consertos de máquinas de costura, instalações elétricas e pequenas encomendas. Porém, o que parecia banal escondia um detalhe crucial. Cada serviço era feito com perfeição absoluta. Royce não aceitava entregar nada menos do que o melhor, e isso rapidamente conquistou a confiança dos clientes. Pouco a pouco, a reputação da empresa cresceu. Logo, ele percebeu uma oportunidade ainda maior. A iluminação elétrica estava se espalhando pelo Reino Unido, e a demanda por equipamentos relacionados crescia rapidamente. Royce começou a fabricar lâmpadas de arco, suportes e campainhas elétricas, entrando em um mercado promissor. O sucesso foi imediato. Até 1900, sua empresa já faturava mais de 20 mil libras, um valor gigantesco para a época. O garoto pobre, que entregava jornais, havia se tornado um engenheiro respeitado e empresário bem-sucedido. Mas essa ascensão ainda estava longe de ser estável. E como em toda grande história, o destino preparava novos testes. Com a entrada de concorrentes estrangeiros, os preços despencaram e o império recém-construído de Royce começou a desmoronar. A saúde do engenheiro se deteriorava rapidamente e os médicos recomendaram descanso. Mal sabia ele que esse momento de crise o levaria a comprar um carro francês para relaxar. E essa decisão aparentemente simples mudaria não só a sua vida, mas também a história da indústria automotiva para sempre. A descoberta do automóvel e a criação do primeiro carro de Royce. Você acreditaria que uma das maiores revoluções da indústria automotiva começou por causa de um carro ruim? Foi exatamente isso que aconteceu com Henry Royce. Em 1901, desgastado pelo estresse e problemas de saúde, os médicos recomendaram que ele respirasse ar puro e comprasse um carro para facilitar seus deslocamentos. Parecia um conselho simples, mas o veículo que ele escolheu, um francês chamado Decauville, era tudo menos confiável. Barulhento, desconfortável e com falhas constantes nos freios, ele irritava profundamente o perfeccionista Royce. Para qualquer outra pessoa, a solução seria simples: devolver o carro ou se conformar com suas limitações. Mas Henry não aceitava a mediocridade. Com suas habilidades técnicas e sua obsessão pela perfeição, decidiu desmontar o veículo peça por peça. O que começou como uma simples tentativa de melhorar o desempenho, logo se transformou em algo muito maior. Sem perceber, Royce estava redesenhando completamente o automóvel, corrigindo falhas e criando um protótipo que se tornaria muito superior ao original. O resultado foi um carro de 10 cavalos de potência, 2 cilindros, leve, silencioso e extremamente confiável. Era como se ele tivesse reimaginado o futuro da mobilidade em sua própria garagem. O protótipo percorreu 50 quilômetros sem apresentar nenhum defeito. Um feito impressionante para a época, quando carros eram vistos mais como brinquedos problemáticos do que como meios de transporte confiáveis. Royce não só consertou um automóvel, ele elevou o padrão de qualidade de toda uma indústria que ainda engatinhava. Animado com o sucesso, Royce decidiu produzir mais unidades. Ele criou uma pequena equipe, aprimorou cada detalhe do design e construiu versões ainda mais refinadas do carro. Cada novo modelo era um reflexo da sua filosofia.
nada menos que perfeição absoluta. Esses primeiros veículos chamaram tanta atenção que logo se tornaram notícia no mercado britânico. Mas o verdadeiro divisor de águas ainda estava por vir. E ele tinha nome e sobrenome: Charles Rolls. Foi em 1904 que o destino uniu Royce a um homem que compartilhava a mesma paixão pelos automóveis, mas de um ângulo completamente diferente, o de um empresário e entusiasta das corridas. Quando Rolls viu os carros de Royce pela primeira vez, ficou impressionado e declarou que aquele era o melhor engenheiro do mundo. A parceria entre os dois não só mudaria a história da engenharia, mas também daria origem à marca que se tornaria sinônimo de luxo absoluto, a Rolls-Royce. A parceria com Charles Rolls e o nascimento da Rolls-Royce. Você já ouviu falar em encontros que parecem obra do destino? Foi exatamente isso que aconteceu em 1904, quando Henry Royce, um engenheiro obcecado por perfeição, cruzou o caminho de Charles Rolls, um jovem aristocrata apaixonado por velocidade e automóveis. Rolls já era conhecido como empresário visionário e piloto ousado, sempre em busca do carro perfeito. Quando conheceu os veículos silenciosos e confiáveis de Royce, não teve dúvidas. Havia encontrado o parceiro ideal para transformar seu sonho em realidade. A conexão entre os dois foi imediata. Enquanto Royce representava a genialidade técnica e a busca incessante pela qualidade, Rolls trazia o carisma, a ousadia e o talento para promover as criações ao público certo. 3 meses depois do primeiro contato, eles firmaram um acordo que mudaria para sempre o setor automotivo. Nascia a Rolls-Royce, uma fusão de genialidade mecânica e visão empreendedora. Juntos, eles não estavam apenas fabricando carros, mas construindo uma marca destinada a se tornar lenda. O grande marco dessa parceria aconteceu em 1906, com o lançamento do lendário Silver Ghost. O modelo impressionava por sua suavidade quase sobrenatural. Era tão silencioso que parecia deslizar como um fantasma prateado. Para provar sua confiabilidade, o carro percorreu mais de 24 mil quilômetros sem apresentar falhas. Algo impensável naquela época. Rolls utilizava demonstrações impactantes, como equilibrar uma moeda sobre o motor em funcionamento para mostrar a perfeição do veículo. O impacto foi imediato. Reis, rainhas e milionários começaram a disputar o direito de ter um Rolls-Royce. Com o Silver Ghost, a marca consolidou sua reputação como símbolo absoluto de luxo e excelência. Não era apenas um automóvel. Era uma obra-prima que transmitia status, poder e exclusividade. A parceria entre Royce e Rolls mostrava ao mundo que não existiam limites quando genialidade técnica e visão empresarial se uniam. A cada modelo produzido, eles não estavam apenas vendendo carros, mas criando uma experiência de prestígio e admiração. Mas como em toda grande história, nem tudo seria glória. Poucos anos depois, o destino prepararia uma reviravolta trágica que abalaria a marca. A morte precoce de Charles Rolls e a luta de Royce contra uma doença devastadora. Como a empresa sobreviveu a essas perdas e ainda se fortaleceu? Essa é a parte mais surpreendente da trajetória que você vai descobrir a seguir. A tragédia de Rolls, a doença de Royce e os desafios da marca. Você acreditaria que no auge do sucesso, a Rolls-Royce quase desmoronou? Em 1910, quando o Silver Ghost já era considerado o melhor carro do mundo, uma tragédia chocou a todos. Charles Rolls morreu em um acidente aéreo aos 32 anos. Ele se tornou a primeira vítima fatal da aviação britânica, e sua morte deixou um vazio profundo. Para a empresa, a perda não era apenas de um sócio, mas de um visionário que representava o espírito ousado da marca. O futuro da Rolls-Royce parecia incerto. Enquanto isso, Henry Royce enfrentava sua própria batalha. Diagnosticado com câncer no intestino, os médicos lhe deram apenas 3 meses de vida. Era como se o destino tivesse decidido testar a resistência da marca e de seu fundador. Mas em vez de desistir, Royce reagiu de forma surpreendente.
Mesmo doente, continuou projetando, ajustando detalhes do Silver Ghost e orientando sua equipe. Contra todas as previsões, ele não só sobreviveu como se recuperou completamente, reforçando sua imagem de homem incansável. Essas dificuldades, em vez de enfraquecerem a empresa, acabaram moldando sua identidade. O Silver Ghost continuava a ser o carro mais respeitado da época, e sua reputação crescia a cada demonstração de durabilidade. A marca, agora sem Rose e com Royce fragilizado, mostrava que não dependia apenas de nomes, mas de uma filosofia: entregar perfeição em cada detalhe. Era como se os próprios automóveis carregassem o espírito de resiliência de seus criadores. Mas os desafios estavam longe de terminar. Poucos anos depois, o mundo mergulharia na Primeira Guerra Mundial e a indústria de carros de luxo praticamente pararia. Muitos fabricantes faliram, incapazes de se adaptar às novas demandas. Para a Rolls-Royce, esse era um momento decisivo: sucumbir como tantos outros ou se reinventar completamente. Foi nesse contexto que Henry Royce tomou uma decisão ousada, que mudaria para sempre a história da empresa e até mesmo do Reino Unido. Em vez de esperar o mercado de carros se recuperar, Royce voltou sua genialidade para outra necessidade urgente: os motores de avião. Em 1915, nasceu o Eagle, leve, potente e confiável, rapidamente adotado pela Força Aérea Britânica. Esse movimento não apenas salvou a Rolls-Royce da crise, mas transformou a empresa em protagonista de um conflito global. Mas como exatamente um fabricante de carros de luxo conseguiu se tornar peça-chave na vitória da guerra? É isso que vamos descobrir no próximo capítulo. A Primeira Guerra Mundial e a ascensão da Rolls-Royce na aviação. Você sabia que a Rolls-Royce quase se tornou uma peça decisiva na guerra antes mesmo de ser reconhecida mundialmente? Quando a Primeira Guerra Mundial eclodiu em 1914, o mercado de carros de luxo despencou. Vendas caíram drasticamente e muitas empresas faliram. Mas Henry Royce viu uma oportunidade inesperada. Os militares precisavam de veículos confiáveis e motores de avião de alta performance. Ele não apenas adaptou seus carros para a guerra, mas começou a projetar motores revolucionários para aviões. O primeiro grande feito foi o motor Eagle, lançado em 1915. Leve, potente e extremamente confiável, logo recebeu um pedido de 500 unidades da Força Aérea Britânica. Royce não parou por aí. Desenvolveu o Hawk, o Falcon e o Condor, cada um atendendo a diferentes necessidades militares, desde aviões de longo alcance até missões anti-submarino. Essa diversificação não só salvou a Rolls-Royce da falência, como consolidou sua reputação de excelência técnica em um campo totalmente novo. Enquanto os carros de luxo ficavam em segundo plano, a empresa demonstrava que a inovação era sua força mais poderosa. Os veículos Silver Ghost foram convertidos em carros blindados e ambulâncias, salvando milhares de vidas no fronte. Royce transformou o desafio em oportunidade. A precisão e confiabilidade que aplicava nos carros de luxo agora eram aplicadas à aviação e à logística militar. A marca deixava de ser apenas sinônimo de luxo e passava a ser reconhecida como sinônimo de engenharia confiável. O impacto da entrada na aviação foi muito maior do que qualquer um poderia imaginar. O sucesso dos motores permitiu que a Força Aérea Britânica obtivesse vantagem em missões estratégicas, desde combates aéreos até operações de reconhecimento. Cada motor carregava a assinatura de perfeição de Royce, e sua reputação crescia não apenas entre civis ricos, mas também entre oficiais militares e governos. A Rolls-Royce provava que podia dominar tanto o luxo quanto a tecnologia de ponta, consolidando seu legado. Mas o pós-guerra traria novos desafios. O mercado de carros de luxo precisava ser reconstruído. A concorrência crescia e novas gerações de modelos precisavam ser lançadas. A pergunta agora era: como a Rolls-Royce retornaria ao seu trono de luxo e continuaria a impressionar o mundo com carros que não eram apenas veículos, mas verdadeiras obras-primas?
O próximo capítulo revela a resposta com o lançamento de modelos icônicos que redefiniriam o conceito de perfeição automotiva. O pós-guerra e o surgimento dos modelos lendários. Você imaginaria que, após sobreviver à guerra e transformar motores em armas de vitória, a Rolls-Royce precisava reconquistar o luxo? Com o fim da Primeira Guerra Mundial, o mercado de carros de luxo estava abalado. A demanda havia caído, a economia era instável e muitas marcas tradicionais desapareceram. Mas Henry Royce e sua equipe não se intimidaram. Sabiam que a chave era inovar, impressionar e criar modelos que elevassem o padrão da indústria automotiva para níveis nunca antes vistos. Foi assim que, em 1925, nasceu o lendário Phantom, destinado a substituir o Silver Ghost. O carro combinava desempenho, conforto e design de forma revolucionária. Cada detalhe, desde a suspensão até o acabamento interno, refletia a obsessão de Royce por perfeição. O Phantom não era apenas um veículo, era uma experiência de prestígio sobre rodas, capaz de impressionar reis, empresários e colecionadores. A Rolls-Royce estava pronta para reafirmar seu domínio no mercado de luxo. Mas a inovação não parou por aí. Em 1931, a empresa aproveitou a oportunidade para adquirir a Bentley, que enfrentava falência. Essa aquisição não apenas ampliou o portfólio, mas também fortaleceu a marca contra concorrentes cada vez mais ousados. Além disso, a Rolls-Royce continuava a investir em design e engenharia, criando modelos como o Silver Shadow e o Phantom 3, que rapidamente se tornaram ícones internacionais. Cada lançamento reforçava o prestígio da marca e sua reputação de excelência absoluta. Mesmo diante de desafios econômicos e crises de mercado, Royce mantinha a filosofia de perfeição em todos os carros produzidos. A atenção aos detalhes, a confiabilidade mecânica e o luxo incomparável faziam da Rolls-Royce uma marca que não se media apenas por vendas, mas por legado. Cada veículo era cuidadosamente projetado, quase como uma obra de arte, capaz de sobreviver ao tempo e às mudanças de mercado. Essa combinação de inovação e tradição consolidou a empresa como referência global. E, embora Henry Royce tenha falecido em 1933, seu legado estava mais vivo do que nunca. A Rolls-Royce continuou a lançar carros lendários, como a Bentley 3.5L, resultado da fusão de duas marcas poderosas. Sua história mostra que, mesmo diante de guerras, tragédias e crises, a visão de um homem pode transformar uma ideia em um ícone eterno. Mas a história não termina aqui. As próximas décadas trariam novos desafios, novos modelos e novas formas de provar que a perfeição da Rolls-Royce é atemporal. A expansão, desafios financeiros e o legado atual da Rolls-Royce. Você sabia que mesmo uma marca tão icônica quanto a Rolls-Royce enfrentou momentos de quase colapso financeiro? Nas décadas seguintes, apesar de produzir modelos lendários como o Phantom 3, Silver Shadow e Ghost, a empresa sofreu crises econômicas e mudanças de mercado que ameaçaram seu domínio. Para sobreviver, foi preciso separar os negócios. A divisão de automóveis continuou, enquanto a de aviação se tornou independente. Essa reestruturação foi fundamental para manter a marca viva. Mesmo com esses desafios, a Rolls-Royce não perdeu seu prestígio. Cada modelo continuava a ser projetado com extrema atenção aos detalhes, combinando luxo, performance e tecnologia de ponta. A aquisição da Bentley e a criação de carros cada vez mais sofisticados consolidaram a empresa como símbolo global de status. Cada veículo era mais do que transporte. Era uma obra-prima que refletia a perfeição de Royce e a visão de Rolls. Nos anos recentes, sob o controle da BMW, a marca manteve seu legado e expandiu sua presença internacional. O desafio passou a ser equilibrar tradição e inovação, oferecendo carros que preservassem a essência clássica, mas incorporassem tecnologia moderna.
O público continuava a desejar não apenas dirigir um Rolls-Royce, mas possuir um pedaço da história e da exclusividade que a marca representa. Cada modelo lançado reforçava essa aura de luxo absoluto. Além dos automóveis, a Rolls-Royce consolidou sua posição na engenharia aeronáutica, mantendo a reputação de confiabilidade e inovação iniciada por Henry Royce. Seus motores ainda equipam milhares de aviões comerciais e militares pelo mundo, provando que a excelência da marca não se limita às estradas. Essa combinação de carros de luxo e motores de alta performance transformou a Rolls-Royce em um ícone global, respeitado tanto pelo luxo quanto pela engenharia de ponta. Hoje, possuir um Rolls-Royce é ter nas mãos uma obra-prima que simboliza a perfeição, a visão e o carisma de seus fundadores. Cada modelo reflete décadas de história, inovação e resiliência. Desde os primeiros carros de Royce até os lançamentos modernos. A marca é mais do que veículos. É um legado eterno de engenharia, luxo e prestígio, provando que sonhos podem se transformar em ícones mundiais, mesmo quando começaram em condições de extrema adversidade. Você curtiu essa história incrível da Rolls-Royce? Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo sobre histórias e curiosidades que mudaram o mundo. E enquanto você está aqui, já dá uma olhada no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora mesmo. Tenho certeza de que você vai adorar. Muito obrigado por assistir até aqui. E nos vemos no próximo vídeo com mais histórias surpreendentes e inspiradoras. Até lá!